Alô, galera do YouTube, eu sou o professor Régio Safadão e hoje falaremos sobre a dilatação superficial. Estão preparados? Venham comigo! Olá, galera do YouTube, eu sou o professor Régio Safadão. E hoje nós vamos para a nossa terceira aula, num total de 6, ainda falando sobre termologia, tá bom? Vamos ver aqui a nossa abertura. Como vocês já sabem, o nosso canal é o canal de Matemática Sem Fronteiras, e aqui nós temos aulas de Física Matemática em inglês, em duas versões. Uma versão em português e a outra versão em inglês. Vamos iniciar? Como eu já disse para vocês, nós vamos continuar falando sobre termologia e hoje, especificamente, a dilatação térmica superficial, ok? Então, vamos resolver 4 questões básicas, tá bom? Tirando, assim, algumas dúvidas de vocês. Acompanhem lá a nossa primeira questão. Vamos lá, diz assim. Uma lajota de cerâmica tem 0,198 metros quadrados de área a uma temperatura de 15 graus Celsius. Sabe-se que o coeficiente de dilatação superficial do material que compõe essa peça é 2,14 vezes 10 a menos 3 graus Celsius a menos 1. Calcule a dilatação dessa lajota quando a temperatura atingir 45 graus Celsius. Bom, nós temos aqui uma imagem ilustrativa, tá? De uma lajota, tá bom? Os valores aqui dos dados da nossa questão, vamos acompanhar? Nós temos aqui, olha, que a área inicial dessa lajota é de 0,198 metros quadrados. A temperatura inicial, tá, é de 15 graus Celsius, a uma temperatura final de 45 graus Celsius. Então, houve uma variação na temperatura no ambiente. Bom, o coeficiente de dilatação superficial do material que compõe a lajota, que é a cerâmica, é de 2,14 vezes 10 a menos 3 graus Celsius a menos 1. Isso aí são dados do nosso problema, tá bom? Então, vamos atacar. Olha aqui, eu preciso logo calcular a variação na temperatura. Mas eu vou te mostrar logo a outra fórmula também que a gente vai utilizar aqui. Como a gente quer calcular a dilatação dessa lajota, então eu vou utilizar a fórmula do ΔS, tá bom? A dilatação superficial, que é a área inicial vezes o coeficiente de dilatação superficial do material e vezes a variação de temperatura. Então, vamos logo calcular a variação de temperatura, o ΔT? Bom, o ΔT sempre será a temperatura final menos a temperatura inicial do processo, tá bom? Então, vamos lá, nós vamos ver aqui, o ΔT será temperatura final 45, temperatura inicial 15 graus Celsius, 45 menos 15, nós temos que houve uma variação de temperatura da ordem de 30 graus Celsius, tá bom? Bora substituir aqui no ΔS, tá bom? E assim a gente vai calcular a dilatação, qual foi a expansão, né, dessa lajota de cerâmica. Vamos ver? Fazendo as devidas substituições, a gente vai ter agora aqui, ΔS é igual, bom, a área inicial da lajota é de 0,198, tá aqui. O coeficiente de dilatação superficial desse material é de 2,14 vezes 10 a menos 3, isso também foi dado no meu problema. E a variação de temperatura eu já calculei, a variação foi de 30 graus Celsius. Gente, perceba que eu coloquei aqui em azul, tá? Esses valores estão em azul, por quê? São esses valores que eu vou efetuar a multiplicação nesse momento. Então, eu vou fazer, ó, 0,198 vezes 2,14 e o resultado vezes 30. Fazendo essas multiplicações, olha quanto vai dar. 12,712, tá certo? Foi o resultado da multiplicação daqueles valores que estão em azul ali, tá bom? Eu não multipliquei ainda pelos 10 a menos 3, eu vou multiplicar agora. Porque, veja, multiplicar por 10 a menos 3 quer dizer que você vai deslocar a vírgula para a esquerda 3 casas, tá bom? Por isso que aqui é menos 3, ó. São 3 casas para a esquerda. Bom, a vírgula está bem aqui, enxergou? A gente vai deslocar a vírgula 3 casas para a esquerda. Vamos lá, olha aqui. 1, 2, eu estou bem na frente do 1, né? Desse 1 aqui. Olha o próximo passo, vai aparecer na próxima linha, ó. Eu estava bem aqui, ó, bem aqui. Aí, ó, são 3 casas, eu só caminhei 2, falta mais uma, ó, 3. Então, a vírgula ficou bem aqui, ó.
Então, preenche com zeros, ficou 0,013, fazendo aí um arredondamento, também chamamos de aproximação. Então, a variação, né, a expansão que essa lajota de cerâmica sofreu foi da ordem de aproximadamente 0,013 metros quadrados. Houve uma pequena dilatação, mas houve sim uma dilatação superficial do material dessa lajota. Ok, gente? Vamos para a segunda questão? Acompanhe lá a segunda. Olha o que ela diz. Diz assim, um portão de ferro tem 3,5 metros de altura por 4,5 metros de comprimento a 10 graus Celsius. Ao ser aquecido pela luz do sol, vou botar a imagem aqui, sua temperatura atinge 75 graus Celsius, sendo o beta, né, o coeficiente de dilatação superficial do ferro, que é igual a 24 vezes 10 a menos 6 graus Celsius a menos 1, qual será a área final desse portão? Então, isso quer dizer o quê? Que esse portão, né, quando a temperatura é de 10 graus Celsius, ele tem uma determinada superfície, um determinado tamanho, mas durante o dia, quando ele é aquecido pelo sol, ele chega, essa temperatura aumenta até 75 graus Celsius, de 10 graus Celsius passa para 75 graus Celsius, portanto, o que acontece com aquele portão de ferro? Ele sofre uma expansão, ele sofre uma dilatação, tá bom? Aí eu quero saber qual é o tamanho final desse portão, tá bom? Quando a temperatura aumenta para 75 graus Celsius. Qual é o tamanho dele, tá? Ele aumenta de tamanho. Vamos ver isso? Claro, é um aumento bem pequeno, mas ele sim sofre sim uma dilatação superficial. Bom, primeira coisa, eu preciso me lembrar lá da geometria plana, lá de matemática, que a área, né, a área de um retângulo é a base vezes a altura. Então, base vezes altura é a fórmula que se calcula a área do retângulo. Então, vamos ver aqui as medidas do nosso portão retangular. Então, nós temos aqui, olha, a altura dele é de 3,5 metros, que eu chamei de H, e o comprimento dele aqui eu vou chamar de B, né, de base, comprimento e base aqui se confundem, então 4,5 metros, portanto ele tem 3,5 de altura e 4,5 metros de comprimento. Portanto, bora calcular a área dele, a área inicial desse portão, quando a temperatura é 10 graus Celsius? Então eu tenho, olha, que a área inicial dele será de 4,5, que é a base, vezes 3,5, que é a altura dele, tá bom? Então a área inicial dele é de 15,75 metros quadrados. Tudo bem? Bora ver aqui os outros dados do meu problema. Olha, o meu problema, aqui eu acabei de calcular, 15,75 metros quadrados é a área inicial dele, quando a temperatura é 10 graus Celsius. Então, houve uma variação de 10 graus Celsius até 75 graus Celsius, e o beta do ferro é de 24 vezes 10 a menos 6 graus Celsius a menos 1. Bom, eu vou precisar calcular a variação de temperatura, e eu tenho aqui a outra fórmula, como agora ele pede para calcular o tamanho final, a área final desse portão, a fórmula que eu vou aplicar agora é essa aqui, olha, S é igual a S0, né, que é a área inicial do portão, vezes o 1, sempre tem esse 1 na fórmula aí, tá? Mais o coeficiente de dilatação superficial, tá? O beta, vezes a variação de temperatura. Bora calcular logo essa variação de temperatura? Veja, o ΔT será 75 menos 10, tá? É a temperatura final menos a temperatura inicial. E, claro, isso vai nos dar 65 graus Celsius. Foi a variação na temperatura. Bom, bora substituir agora os valores aqui na fórmula do S. Então, S é igual a área inicial, 15,75, já está aqui, vezes o 1, que está na fórmula o tempo todo, mais aqui é o beta, 24 vezes 10 a menos 6, e vezes a variação de temperatura que eu já vi bem aqui, calculei 65 graus Celsius. Gente, veja que eu botei em amarelo aqui, ó, tá vendo? Em amarelo, 24 e 65, por quê? Porque é só isso que eu vou multiplicar nesse momento. Então, 24 vezes 65, olha quanto dá. Dá 1.560. Foi só que eu multipliquei, tudo bem? Olha o que eu vou fazer agora. 1.560, eu vou multiplicar por 10 a menos 6, o que isso significa que eu vou caminhar com a vírgula 6 casas para a esquerda. A vírgula está bem aqui, tá, gente? Olha, o número inteiro aqui, 1.560, a vírgula está bem aqui. Vamos caminhar 6 casas? Acompanhe. 1, 2, 3, 4. Ainda faltam 2, tá?
eu parei bem aí, bem na frente do 1. Olha como eu vou continuar embaixo. Até agora eu caminhei 4 casas. São 6. Então, olha aqui. Eu parei bem aqui, na frente desse 1, né? Então, olha aqui. 5, 6. A vírgula fica bem aqui, ó. Aí eu preencho com zeros. Vai dar 0,00156. Este zero bem aqui, ele desaparece, ele perde seu valor, tá bom? Porque a vírgula passou para o outro lado, tira aquele zero dali. Então, ficou assim, ó. A transformação de 1.560 vezes 10 a menos 6 deu 0,00156. Agora eu vou somar. Eu vou somar aqui. Como o número 1 é um número inteiro, quando eu somo com esse decimal, ele ocupa este lugar bem aqui, ó. Então, bem aqui no lugar desse zero vai ficar 1. Olha como ficou. Ficou, olha, 1,00156. Tudo bem? Agora eu vou multiplicar 15,75 por 1,00156. Fazendo essa multiplicação e arredondando já, então eu achei que a área final daquele portão da nossa questão é de 15,77 metros quadrados. Bora comparar. A área inicial dele, do portão, quando a temperatura era de 10 graus Celsius, esta área era de 15,75 metros quadrados. Quando a temperatura aumentou para 75 graus Celsius, né, aumentou a temperatura, o portão sofreu uma dilatação. Olha qual foi a área final dele. Ele agora é de 15,77 metros quadrados. Compare. 15,77 metros quadrados, que é a área final dele, com a área inicial. 15,75 metros quadrados. Não tem uma pequena diferença? Tem. A área final é maior. É pouco? É, claro. Houve uma dilatação daquele metal ali, que no nosso problema é o ferro. Então, houve-se uma pequena dilatação no tamanho daquele portão. Tudo bem, gente? Fechamos mais a segunda questão? Bora ver a terceira. Acompanha comigo, são 4. Tá? Acompanha a terceira. Olha o que ela diz. Uma tampa de vidro Pirex tem área inicial de 314 centímetros quadrados, quando a temperatura é de 30 graus Celsius. Bora mostrar aqui a tampa. Determine a área final dessa mesma tampa quando utilizada a 120 graus Celsius. Bom, dado. O alfa do Pirex é de 3,2 vezes 10 a menos 6 graus Celsius a menos 1. Esses valores do alfa e do beta são todos tabelados, tá bom? Então, basta você pesquisar que você encontra esses valores em tabelas lá na internet. Muito bem. Então, ele deu para a gente, tá aqui uma tampa de vidro Pirex, tá bom? Não é um vidro comum, é um vidro que aguenta altas temperaturas, ele suporta grandes temperaturas, tá bom? Bom, ele deu o alfa do Pirex. Bom, o que é o alfa? O alfa é o coeficiente de dilatação linear do Pirex. Não é esse o valor que eu vou precisar, então eu vou precisar transformar o alfa, né, em beta. Tudo bem? Para poder calcular a minha questão. Vamos adiante. Olha o que foi dado aqui. Foi dado que a área inicial desta tampa de vidro Pirex é de 314 centímetros quadrados, tá bom? A temperatura inicial dele, né, do problema, é de 30 graus Celsius, passou para 120, houve uma variação na temperatura, e também está aqui o alfa do Pirex, 3,2 vezes 10 a menos 6 graus Celsius a menos 1. Bom, ele quer saber, olha, a área final, tá bom, dessa tampa de vidro Pirex. Então, vamos lá. Aqui, a variação de temperatura, que eu vou calcular, e, claro, aqui, novamente, a nossa fórmula que calcula a área final, tá bom? De qualquer problema. Vamos lá? Calculando aqui. Primeiro ele vai transformar. Olha, o beta, ele é o dobro do alfa, ou seja, beta é 2 vezes o alfa. Como o alfa da nossa questão é 3,2, é só multiplicar 3,2 vezes 2. Então vai ficar assim, olha. O beta é igual a 6,4. Veja aqui, 6,4 é o dobro de 3,2. 3,2 vezes 2 deu 6,4 vezes 10 a menos 6 graus Celsius a menos 1. Este é o beta que a gente vai usar na questão. Tome cuidado. A questão, às vezes, ela tenta te confundir. Ao invés dela te dar o beta, que é o coeficiente de dilatação superficial, a questão te dá o alfa, tá bom? Te induzindo ao erro. Não utiliza o alfa. O alfa é só para você transformá-lo em beta, tá bom? Muito bem. Calculando aqui, olha, a nossa variação de temperatura, a gente vai ter que a temperatura final é de 120, a temperatura inicial é de 30, 120 vezes menos 30, eu vou achar que a variação de temperatura foi de 90 graus Celsius. Bom,
Com esses dados, agora, eu vou poder substituir na minha questão. Cuidado, não vai usar o alfa, tá? Nós vamos utilizar o beta, 6,4 vezes 10 a menos 6. Bom, fazendo as devidas substituições, olha, a área final, ela é área inicial 314, o 1 é da fórmula, mais 6,4 vezes 10 a menos 6, que é o beta, vezes o 90, que foi a nossa variação de temperatura, tá aqui, ó. Reparou que eu escrevi em verde? Eu estou sempre destacando na cor da que a gente está utilizando na questão. Ó, 6,4 vezes 90. É só o que a gente vai multiplicar por enquanto. 6,4 vezes 90 vai dar 576. Está aqui, ó. Tá bom? Agora eu vou multiplicar 576 por 10 a menos 6. O que isso significa? 6 casas com a vírgula para a esquerda. Vamos lá? A vírgula está bem aqui, ó. A vírgula está bem aqui, porque 576 é o número inteiro. Então, a vírgula está bem aqui. São 6 casas que eu vou caminhar. Então, bora contar, olha. 1, 2, 3. Caminhei só 3. Ainda faltam 3. Tu vai enxergar aqui embaixo. Olha aqui. Eu parei bem na frente do 5. Eu parei bem aqui e havia caminhado 3 casas. Ó, agora, 4, 5, 6 casas, olha onde está a vírgula. Preenche com zeros ali, ficando 0,000576. Tá bom? Isso significa que eu multipliquei por 10 a menos 6. O que eu vou fazer agora? A soma. O 1 é um número inteiro, então ele vai ocupar o lugar desse zero bem aqui, certo? Olha como fica. A soma, ó. 1 mais 0,000576 deu 1,000576. Observa que aqui onde estava o zero, agora tem o 1. E agora basta multiplicar 314 por 1,000576. Faz esse produto e achamos, olha aqui, aproximadamente a área daquela tampa de vidro Pirex agora é de 314,18 centímetros quadrados. Bora comparar? Olha a área final, tá bom? Da tampa de vidro. 314,18 centímetros quadrados. Qual era a área inicial dela? Tá aqui, ó. Era 314 centímetros quadrados, exatamente 314. Olha quanto ela é agora, 314,18. Houve uma expansão? Houve uma dilatação naquela tampa de vidro? Sim, houve. Você observa que esse número aqui, ele é maior do que o 314. Então, sim, houve uma dilatação superficial, tá bom? E aqui este resultado é um resultado aproximado, arredondado, como se fala no bom português. Bom, bora para a nossa quarta e última questão? Acompanhe lá. Esse fenômeno acontece muito, é muito comum a gente ver pelas ruas este fenômeno aqui. Acompanhe. Rachaduras em calçadas ocorrem devido a constantes variações na temperatura dia após dia. Então, aquece, esfria, aquece, esfria. Isso faz com que as calçadas lá na rua, elas rachem. Então, constantemente a gente vê as calçadas rachadas na rua, né? Então, vamos continuar. Se uma calçada tem inicialmente 40 metros quadrados de área a 20 graus Celsius, o coeficiente de dilatação linear do concreto é 12 vezes 10 a menos 6 graus Celsius a menos 1. Determine sua dilatação quando essa temperatura atingir 40 graus Celsius. Presta atenção, olha, ele deu novamente dilatação o quê? Linear. Não vamos usar. Isso aqui é uma pegadinha. É um jeito de fazer você errar a questão. Então, prestando atenção, já sei que eu não posso usar o linear. Eu tenho que transformar aquela coeficiente de dilatação linear em coeficiente de dilatação superficial. Então, aqui, olha, só para ilustrar nossa questão, uma calçada aí rachada devido a esse fenômeno de aquece, esfria. Então, devido a isso aí, as calçadas acabam rachando. Muito bem? Então, olha aqui. O que nós temos na nossa questão? A área inicial da calçada é de 40 metros quadrados, a temperatura inicial era de 20 graus Celsius, geralmente à noite, temperatura mais baixa. 40 graus Celsius aqui durante o dia, o sol esquentou, chegou a 40 graus Celsius, e o coeficiente de dilatação linear, cuidado, é o alfa, 12 vezes 10 a menos 6 graus Celsius a menos 1. Bom, eu vou precisar calcular a variação de temperatura, né, de 20 até 40 graus Celsius. Claro, ele pediu a dilatação quando a temperatura atingir 40 graus Celsius, então ele quer o ΔS, e claro,
nós vamos lembrar que o beta ele é igual ao dobro do alfa, portanto, beta será, se o alfa é 12 vezes 10 a menos 6, então o beta é o dobro, 24 vezes 10 a menos 6 graus Celsius a menos 1. É esse valor que eu vou usar, é o beta, e não o alfa, tá? Cuidado com esse pequeno detalhe aí, mas é muito importante. Bom, bora calcular a variação de temperatura. Olha, o ΔT é 40 menos 20, a temperatura final menos a inicial, o que nos dará que a temperatura variou de 20 graus Celsius. Bora substituir a fórmula do ΔS? Então, nós temos que o ΔS, eu botei aqui em amarelo, porque são os valores que eu vou multiplicar. Ó, o S0 é 40, o beta, já calculei aqui embaixo, 24 vezes 10 a menos 6, e a variação de temperatura é de 20 graus Celsius. Portanto, olha, vou multiplicar, está em amarelo. Eu sempre destaco para a gente não esquecer. Ó, 40 vezes 24 e o resultado vezes 20. Olha quanto dá? 19.200. Ainda permaneceu em amarelo aqui, que é o resultado da multiplicação. Agora eu vou fazer 19.200 vezes 10 a menos 6. O que eu tenho que fazer, a gente já sabe. Nós vamos caminhar com a vírgula 6 casas para a esquerda, tá bom? Aqui é menos 6, então são 6 casas para a esquerda. Como 19.200 é o número inteiro, a vírgula dele está bem aqui, ó. Vamos caminhar 6 casas, bora contar, ó. 1, 2, 3, 4, 5. Eu estou bem na frente do 1, já caminhei 5 casas. Falta uma casa. Então, olha aqui. Eu achei que o ΔS será, ó, eu estava bem aqui, ó. 5 casas até aqui. Então, mais uma. 6. Tá bom? Então, coloca a vírgula, preenche com zeros. 0,019 metros quadrados foi a dilatação superficial da calçada. Então, como há essa dilatação, né, aumenta, diminui, a calçada acaba rachando, tá bom? Claro, esse valor aqui já é um valor aproximado, tá bom, gente? É o que o símbolo nos dá aqui. Bom, vamos aos nossos agradecimentos, tá bom? Lembrando que eu sou o professor Regis Safadão. Claro, muito obrigado por assistir os nossos vídeos, tá certo? Não se esqueça de se inscrever no nosso canal, compartilhe esse vídeo com seus amigos, seus colegas de sala, seus vizinhos, todo mundo que você acha assim, que nesse momento está precisando de aprender esse conteúdo aqui de dilatação superficial. E claro, dê pra gente seu like, o seu like é realmente muito, muito importante para o engrandecimento do nosso canal. Gente, um grande abraço. Tenha aí uma ótima semana. Tchau, gente. Fui. Isso é tudo, pessoal.